Prontinho, pode ler. É aí, gente, boa noite, né? A gente está começando aí mais uma aula de elétrica, hidráulica e mecânica. Hoje é a última aula antes da provinha de vocês, correto? Dando uma olhada aqui, eu vi que a gente já viu, já fez algumas coisas, né? Mas a prova de vocês vai ser naquele esquema, né? De sempre. Não vão só para as aulas, eu cobrei algumas das coisas que eu estou cobrando. Elas vão estar aí só na apostila, né? Mas essa parte de exatas, mais ligada a exatas, que eu estou passando em sala, ela também vai ser cobrada na prova. Então, recomendo dar uma olhada, tentar refazer esses exercícios que eu faço aqui em aula, principalmente. Porque se você for fazer de novo na hora da prova, é bom que você tenha uma noção aí de como é que é feito, né? Então, o que acontece? No final da aula passada, eu tinha. Deixa eu espelhar a tela aqui. Infelizmente, hoje não está dando para espelhar a tela cheia do PowerPoint, não sei o motivo. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter que espelhar dessa forma aqui, ó. Tá? Como vocês sabem, né, esses slides aqui estão sendo mandados para vocês, então é só vocês darem uma olhada. E eu recomendo refazer esses exercícios que eu faço aqui em casa, né? Dessa forma vocês vão ter uma melhor noção do que vocês fizeram de errado. E matemática é fazer exercícios, não tem como, não tem muito como fugir disso aí, tá? Eu vou fazer alguns aqui, né? Qual a vazão de água em litros por segundo circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo metros por segundo? Então vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente tem aqui é o quê? Né? É que a minha resposta eu quero ela em litros por segundo. Litros por segundo. Ok? Então, eu vou ter que deixar tudo em decímetros. Por quê? Porque decímetro opa, cúbico. Oi? Não foi? Decímetro cúbico, um decímetro cúbico igual a litro. Tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, né? 32 milímetros de diâmetro. Isso aqui não é nem. Eu posso passar isso aqui para decímetros, né? Mas isso aqui não é nem a área, né? Então, o primeiro passo nosso é calcular a área. O que é a área? A área de uma circunferência é πr ao quadrado, né? Então, cadê aqui? Símbolos. Aqui, o nosso π aqui. Π vezes r ao quadrado. Então, isso aqui é a nossa área. E o nosso R, quanto que é? Bom, se o diâmetro é 32, o raio vai ser igual a 16, né, milímetros. Mas eu não quero em milímetros, eu quero em decímetros. Passar de milímetros para decímetros, eu vou dividir isso aqui por 100. Então, vai dar 0,16 decímetros, né?
Eu poderia perguntar se vocês têm dúvida nessa transformação, mas infelizmente, como ninguém apareceu, eu vou julgar que ninguém tem dúvida nisso aqui, né? A aula presencial ela serve para isso. Então vamos lá. Então a conta da área fica igual. Área igual a π vezes 0,16. Oi, 0,16 ao quadrado. Vai ser igual. Vou fazer essa conta aqui rapidinho, gente. Dá aproximadamente 0,08, ok? E como é que é a fórmula da vazão? A vazão que vai ser igual a área vezes velocidade. A nossa velocidade, por sua vez, né? Ela vai ser igual. Eu não posso utilizar metros, como eu mesmo já falei para vocês, né? Se eu estou usando decímetros, tudo em decímetros. Um metro, né? Ele vai ter aí 10 decímetros. Então, 4 metros vai ter 40 decímetros. Então, vai ser 0,08 vezes 40. Eu não vou arredondar, eu vou utilizar a resposta inteirinha, sabe? Porque 0,08 é arredondando, tá? Então, essa resposta aqui vai nos dar uma vazão de 3,22, o que? Decímetros cúbicos ou decímetros cúbicos por segundo ou 3,22 litros por segundo, certo? Ambas as respostas estão corretas, tá? Vamos fazer mais alguns aqui, depois a gente parte para a próxima aula. Qual a velocidade da água que escoa em um duto de 25 milímetros quadrados se a vazão é de 2 litros por segundo? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, estou perguntando aqui a velocidade da água, né? Eu não coloquei unidade aqui. Reparem isso. Então eu posso usar a velocidade, a unidade de velocidade que eu quiser. Eu posso utilizar metros por segundo, posso utilizar decímetros por segundo, posso utilizar metros por hora. O que eu tenho que ter noção? Eu tenho que ter noção, né, que eu tenho que utilizar as outras coisas no mesmo tipo de unidade. Então, por exemplo, 2 litros por segundo é 2 decímetros cúbicos por segundo. Então, se eu for utilizar esse 2 litros por segundo, eu já não posso utilizar o 25 milímetros quadrados. Eu tenho que passar esse 25, né, para decímetros quadrados, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, transformando, por exemplo, esse litros, né, que é o decímetros cúbicos, para milímetros cúbicos, né? Não, não, se bem que milímetros por segundo é uma unidade muito feia. Então vamos utilizar vamos utilizar o vamos ver aqui. Pode ser decímetros por segundo, né? Então vamos lá. Primeira coisa vai ser transformar a área, né?
25 milímetros quadrados, aí ele vai ser igual, né? Quando eu passo isso aí para decímetros, aí você pensa, ah, não, é só dividir isso aí por 100 que eu chego na unidade de cima. Foi assim que você fez lá em cima. Ó. Lá em cima você pegou o que estava em milímetros, dividiu por 100, assim você obteve a unidade em centímetros. A questão aqui é que eu não tenho milímetros. Aqui eu tenho milímetros quadrados para transformar em decímetros quadrados. Quando é esse caso, eu não vou dividir por 100. Eu vou dividir por 100 ao quadrado, ou seja, por 10.000. Então, 25 milímetros quadrados é 0,0025 decímetros quadrados. Ok? Então, a vazão. Opa, não foi. A vazão fica sendo igual a 0,0025 vezes 2, né? Então, nós temos. Ah, não, não, desculpe. Ele quer a velocidade da água. Ele já deu a vazão para a gente. Então, a vazão é 2, né? Vai ser igual à área, que a gente acabou de descobrir, vezes a velocidade, que a gente ainda não tem. Então, passa esse 0,25, está multiplicando para cá, dividindo. Então, fica 2 dividido por 0,025. Então, a nossa velocidade vai ser igual a 800 decímetros por segundo. Tá? Então, dessa forma aí que se faz a 2. Vamos para 3. Um fluido escoa 2 metros por segundo em um tubo de área transversal igual a 2 milímetros quadrados. Qual a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 milímetros quadrados? Né? Então, o que acontece? Né? Esse tubo vai afunilando, ok? Então, ele começa com 200 milímetros quadrados, mas ele vai para 100, tá? Então, eu poderia transformar aqui, né, milímetros quadrados para metros, e aqui também milímetros quadrados para metros, ou isso aqui de metros para milímetros quadrados, para milímetros por segundo, quer dizer. Mas eu não preciso disso. Por que especificamente? Ele está só vendo uma mudança na área 1 e da área 2. E o que a gente sabe sobre a área 1 e a área 2? A gente sabe que a área 1 ela é igual a 200, né? Vou pôr aqui sem unidade. E a área 2 ela é igual a 100, não é? Não está falando isso exatamente aqui e aqui? Joia, se isso aí está acontecendo, né? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Se isso está acontecendo, né? Então eu posso falar que a área 1 ela vai ser igual a 2 vezes a área 2. 2 vezes a área 2. Para de corrigir essa merda. 2 a 2. Ótimo, né? E o que isso significa? Né? Significa
que o meu Q1 ele vai ser igual. Olhem comigo aqui. A1 que multiplica V1, correto? E o meu Q2 vai ser igual a 2 vezes V2. Enquanto a gente só tem certeza de V1, a gente já sabe que o área 1 é igual à área 2. Então, eu posso também escrever que Q2 vai ser igual a 2 vezes a área 2 vezes V2. Ok? Então, vamos substituindo um pouco as coisas aqui para a gente já ver. O Q1, né? A gente sabe que. Peraí, só um pouquinho aqui. O Q1, a gente sabe que é uma coisa, gente. Imagina aqui, tem entrando água num cano, correto? A mesma água que está entrando no cano, ela vai ser a água que está saindo do outro lado do cano? Vai. Então, o meu Q1, ele vai ser igual ao Q2. Então, o que eu posso dizer? Eu posso igualar isso aqui a isso aqui. Aí, que é A1. Desculpe. A1. Então, eu posso dizer que A1 vezes V1 vai ser igual a 2 vezes A1 vezes V2. V2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar aqui A1, né, que está dos dois lados multiplicando, e é igual, eu posso simplesmente eliminar isso aqui, que fica que V1 igual a 2 vezes V2, certo? E com isso, eu posso simplesmente substituir aqui. Então, ó, o fluido escorre a 2 metros por segundo, né? A gente já sabe o V1, vai ser 2, vai ser igual a 2 vezes V2. Então, o V está multiplicando do lado de cá, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente sabe que V1... Não, peraí. Calma. Um fluido escorrer 2 metros. Tem alguma coisa errada aqui. Vezes velocidade 2. Ah, tá, gente. Eu percebi que eu fiz errado. Aqui, ó, o Q2, eu falei que ele era 2, que a área 2 era igual a 2 vezes a área 1, né? Mas a área 1, que é de 200, e a área 2 é de 100. Então, não é 2 vezes a área 1, é meia vez a área 1. Então, aqui é meio. 0,5
0,5 e 0,5. Desculpem, isso aí é só uma falta de atenção momentânea, vocês fiquem espertos com isso aí, tá? Mas isso aí acontece, mas fiquem espertos, tá? Então, o nosso V2 aí, né? Na hora que eu passar o meio dividindo aqui, 2 dividido por meio, ele vai dar 4 metros por segundo. Então, esta aqui é minha resposta, ok? 4 metros por segundo. Aqui a letra B, tá? Não ficou ruim essa cor. A letra B, tá bom? Então, esses aqui são o mesmo caso, né? Recomendo vocês a tentar fazer isso em casa. Okay? Esse aqui não. Esse aqui é diferente um pouquinho. Olha lá. Vamos lá para 9. Calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214,56 litros, sabendo-se que a velocidade de escoamento do líquido é 35,21 centímetros por segundo. E o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 2 polegadas, né? Normalmente, o diâmetro desses negócios, de cano principalmente, ele é utilizando polegadas, que é aquele sistema americano lá e tal, que na prática, aquilo é muito ruim, entendeu? Mas o que eu sei dessas polegadas, né? Uma polegada, ela vai ser 2,54 centímetros. 2,54 centímetros. É isso mesmo. Deixa eu só me conferir aqui, gente, que... Isso, exatamente. Não me confundi mesmo, não. Então, uma polegada é 2,54 centímetros, né? Aqui, 2 polegadas é o diâmetro. Como eu falei com vocês, a gente não usa diâmetro, né? Então, não tem porquê pôr isso aqui também para 1 polegada. A gente usa área, né? E para área, normalmente, a gente usa o raio. Então, eu posso utilizar 1 polegada, que 1 polegada é exatamente 2,54 centímetros, né? Então, vamos calcular nossa área aqui a partir disso. A área vai ser igual ao nosso π vezes 2,54, que é o nosso R, ao quadrado. Só uma coisa, gente. Aqui, vamos fazer isso primeiro, já fica mais fácil, né? Aqui eu estou utilizando centímetros, né? Isso aqui pode não ser muito bom para mim. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com litros aqui em cima. É melhor eu já utilizar tudo em litros, ok? E litros é decímetros. Então, 2,54 centímetros nada mais é do que 0,254 decímetros. Então, vamos utilizar isso aí, porque facilita para a gente, tá? Então, a área é vezes aqui 0,254 ao quadrado. Vou fazer aqui. Zero vírgula 203. O quê?
decímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área do tubo. Ok? E eu quero encher um tambor de 214,56 litros, né? Eu sei a velocidade do escoamento, né? Ou seja, a velocidade do líquido, que é essa aqui. Então, próximo passo. A velocidade também não está em decímetros, então vamos passar ela para decímetros, né? Então, 35,21 centímetros por segundo, ele vai ser igual a zero, não, zero não, 3,521 decímetros por segundo, tá? Através disso, a gente faz a vazão. A vazão vai ser igual velocidade vezes área. Então, 3,5521 que multiplica 0,203. Então, isso nos dá uma vazão de 0,71, né, decímetros. Aqui, como eu falei com vocês, né, unidade de vazão é decímetros cúbicos por segundo. Beleza, 0,71 decímetros cúbicos por segundo. Foi isso que eu perguntei? Não. Eu perguntei o tempo que eu levaria. Então, se eu, em um segundo, eu preencho isso aqui, quantos segundos eu gasto para preencher isso aqui? Então, o nosso tempo ele vai ser igual a 214,56 dividido pela nossa resposta, 0,71. De novo, gente, eu estou usando aqui todas as vírgulas na calculadora. Eu estou batendo direto na resposta porque para não ter erro, tá? Então, talvez o resultado de vocês vai dar levemente diferente disso aí. Mas a gente sempre usa arredondamento aí, tá? Então, eu vou gastar aí 300,65 segundos. Ou, gente, 300 segundos é um negócio meio complicado, né? Eu posso dividir isso aqui por 60, o que vai me dar 5 minutos para encher esse tanque. Para encher o tambor, né? Tanque não, tambor. Ok? Então, essa aqui é a minha resposta. Bom? O resto tem alguns exercícios aí que eu não fiz. Tudo bem? Depois vocês podem dar uma olhada, podem fazer aí, tá? Da maneira que acharem melhor. Tudo bem? Recomendo fazer isso aí antes da prova para ter uma noção melhor de como ela vai funcionar. Ok, deixa eu compartilhar aqui. E compartilhar minha nova janela. Então, o que acontece? Eu vou dar uma aulinha aí dos preceitos básicos da mecânica também, né? Acho que o basicão de hidráulica a gente viu. Mecânica ainda é um pouco usado, não tanto quanto era necessário, né? Mas é bom a gente dar uma olhadinha bem por alto nela, né? Então vamos lá. Primeira coisa, conceitos básicos da mecânica, né? Na mecânica empregam-se 4 conceitos ou quantidades básicas, todos eles de natureza intuitiva, ou seja, intuitivamente você sabe do que está falando. Primeiro, né? Espaço ou comprimento, né? O conceito de área, o conceito de distância, de tamanho, né? Localização e tal, eles são conceitos muito básicos, muito utilizados aí
intuitivamente, você já entende ali como funcionam essas dimensões, né? O conceito de tempo também similar, né? É basicamente uma sucessão de eventos, como que os eventos acontecem, o que acontece depois do que, né? E tal. O tempo nosso vai ser medido em horas, minutos e segundos, né? Eu nem sei se existe medidas diferentes adotadas pelo mundo, né? Claro, tem dias, meses, anos e tal, mas eu não sei se existe uma medida diferente. Talvez civilizações antigas usassem, não sei, mas normalmente é a mesma, né? É força, né? Basicamente, força é se eu estou empurrando, puxando, né? Um corpo sobre outro, né? Com ou sem contato, né? Então, eu tenho força magnética, por exemplo, que ela puxa ou afasta um corpo, mesmo sem entrar em contato, certo? Força gravitacional, a mesma coisa. Então, força é quando eu estou exercendo, né? Um empurrão ou puxão sobre um corpo. E, por último, massa, né? Medida da resistência à mudança de velocidade, né? Aí todo mundo, que? Como assim medida da resistência à mudança de velocidade? É um conceito meio nada a ver. Todo mundo sabe o que significa massa, mas esse conceito assim fica meio estranho. Você pensa o seguinte: quanto maior a massa de uma coisa, quanto mais pesada uma coisa maior dificuldade, maior força eu vou ter que empregar para mover essa coisa. Por exemplo, é muito fácil, né, eu mover uma bicicleta, ok? Eu empurrando ela, eu movo ela facilmente, eu pedalando nela, eu movo ela facilmente. Porém, não tenho a mesma facilidade de mover um carro. Eu vou precisar, no mínimo, ali, né, de uma força boa, né, empurrando lá atrás dele, por exemplo, ou um motor nele mesmo, né, ele está funcionando, tem um motor que vai gerar essa força. Então, a massa nada mais é que a medida dessa resistência, né? E ainda dentro dos conceitos básicos, temos as famosas 3 leis de Newton. Quais são essas leis? Basicamente, primeira lei: se a força resultante numa partícula nula, ela permanece com sua velocidade constante, em repouso, se inicialmente parada. 2. Né, segunda lei: quando a força resultante numa partícula não é nula, ela se move com uma aceleração proporcional à força, na mesma direção dessa força. E 3. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Eu vou falar sobre cada uma delas, né? Basicamente, eu não vou passar só isso aí, não, porque não faz muito sentido, né? Então vamos lá, a primeira lei, né? Essa lei diz que, a menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Por exemplo, né? Esse aqui, exemplo que eu coloquei foi uma figurinha tranquila. Um cara tá com um carrinho desses de supermercado. Se o carrinho tá parado, não tem nenhuma força mexendo ele para algum lado, ele vai continuar parado, ok? Ele não vai se mover. Mas se, por exemplo, você empurra ele um pouco, depois solta, quando você empurra ele, tudo bem, você fez força nele, né? Essa força fez ele se mover. Mas depois que você voltou, você não está mais fazendo força no carrinho, mas ela ainda está se movendo. Por quê? Porque se não tem força, mas o carrinho não está se movendo, não está em repouso, está se movendo, ele tende a continuar se movendo, né? Isso até ele bater em alguma coisa ou parar naturalmente, devido ao chamado atrito, ok? Então essa é a primeira lei de Newton. Segunda, né? Informa que o módulo da aceleração produzido sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força
aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Entendi nada. O que ele disse? É basicamente, gente, que a força, né, que está sendo aplicada ali num corpo, ela vai ser igual a massa desse corpo vezes a aceleração que ele está tendo. Ok? Nada mais, nada menos que isso. Certo? Então, se eu ponho mais força num corpo de mesma massa, ele vai acelerar mais. Se a aceleração dele está muito grande, quer dizer que a força está muito grande. Se o corpo é maior, eu vou ter mais dificuldade de mover ele, vou precisar de mais força para a mesma aceleração. Certo? Tudo isso eu vou tirar aqui dessa segunda lei de Newton. Terceira, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, recebemos dele uma força de reação direcionada para cima. É a famosa lei, talvez seja a a lei mais famosa de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Então, se a minha ação foi aplicar força na bola para ela descer, a hora que ela bate no chão e faz força no chão, o chão vai fazer uma força, né, de valor igual e direção oposta, que vai tender a mandar essa bola para cima para chegar novamente na minha mão. Certo? Então, essa aqui é a terceira lei de Newton, né? E também, né, outra coisa que a gente tem que ver, né, vendo esses preceitos básicos, né, é as operações com vetores. Do que você está falando, Marcos? Seguinte, gente. Quando a gente está trabalhando na física, né, a gente tem que ter noção que não vai ser só mandar eu colocar força e aceleração de uma coisa para calcular a velocidade. Todas essas coisas, elas vão ter vetores. O que é isso? Tem um ângulo onde eu vou aplicar essa força, certo? Eu aplicando essa força, ele vai obter uma velocidade? Vai. Mas essa velocidade ela vai ter um sentido. Ok? O carro está se movendo a 20 km por hora. Tá, mas ele está se movendo para 20 km por hora em que sentido? Ele está indo para frente, ele está indo para trás, né? Porque muda completamente. Pode estar os dois a 20 km por hora. Mas muda para onde está indo. Pode estar indo até de lado. Não sei. Vai que caiu da ribanceira, está capotando, né? Então, tudo isso influencia. E a gente também vai ter que trabalhar com vetores aqui dentro, tá? Não tenho certeza se eu vou cobrar isso na prova propriamente dita, né? Isso aqui é uma parte já um pouco mais complicada, né? Não acho que seja uma parte necessariamente difícil, mas ela é um pouco mais complicada, tá? Então, o principal são aquelas aulas de hidráulica lá, mas eu também quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é interessante para vocês. Ok? Dentro das operações com vetores, a gente tem a chamada lei do paralelogramo, né, para adição de forças. Ok? Então, se eu tenho duas forças atuantes numa partícula, elas podem ser substituídas por uma resultante, tá? Representada pela diagonal do paralelogramo, cujos lados são as forças a serem somadas. Então, o que acontece? Tem uma partícula aqui, vamos imaginar, né? Então, está fazendo uma força aqui de lado e outra aqui subindo, né? O que eu posso falar? Que eu posso simplificar para não ter que colocar essas duas forças aqui em uma força resultante, ou seja, uma força que leva nesse sentido aqui com esta intensidade, certo? Se eu quero calcular isso, gente,
eu vou utilizar, no caso, esta fórmula aqui abaixo, certo? Então, R ao quadrado, que é a força resultante, né? Ela vai ser igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, né? Meio óbvio, só uma adição dos dois ao quadrado, mais 2R1 vezes R2 vezes cosseno de alfa. Isso aqui nada mais é, gente, que uma variável aí vinda aí de Pitágoras, da trigonometria, tá? Através da trigonometria se chega nisso aí, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uns exercícios aí antes de acabar nosso horário, né? Então vamos lá. Sobre um corpo de massa 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração que esse objeto se movimenta. Então, o que acontece, gente? Aqui eu vou ter uma força que se move para cá e vou ter outra força, né? Cadê? Oi, peraí. Eita, não ficou bom isso aqui, hein? Tá aqui, ó. Melhor. Uma força que se movimenta nesse sentido e vou ter outra força que se movimenta em sentido contrário. Essas duas forças, gente, façam de conta que isso aqui está do mesmo tamanho, tá? Eu sei que não tá, mas aqui tá falando que elas têm mesmo. Não, que ela tem mesmo tamanho, não, né? É, duas forças de mesma direção e sentidos opostos, né? Então, essas forças, elas correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Então, uma força, vamos supor, o mouse é terrível, que essa força aqui, ela é de 60 newtons. E essa de baixo aqui é a de 20. Determine a aceleração que esse objeto se movimenta. Gente, elas estão em sentidos opostos. Ou seja, elas vão tender a se cancelar aqui. Ok? Então, o que eu disse lá? Eu disse lá que força igual a massa vezes a aceleração. Não é? Então, vamos aqui. A minha força, ela vai ser resultante dessas duas aqui. Aqui eu tenho uma de 60 e uma de 20. A resultante, ela vai ser 60 menos 20, ou seja, 40, igual a massa, que é de 20 quilos, vezes a aceleração, que eu não sei. Então, vou passar o 20 dividindo para lá. Eu vou ter aqui, né, que a minha aceleração, ela vai ser igual a 20. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tenham atenção aqui, gente, para sempre estar utilizando a mesma unidade em tudo, tá? Se eu estou utilizando newtons aqui,
eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com quilos e metros por segundo ao quadrado, tá? Metros, segundos e tal. Às vezes eu não vou dar essas unidades certinhas. Eu posso ter dado isso aqui em gramas, eu posso ter dado isso aqui em libras, tá? Então utilizem, certifiquem-se de utilizar, né, a unidade correta. Então, desculpa, 40 dividido por 20 é 20? Não tô ficando doido. 40 dividido por 20 é 2, né? Então a resposta certa aqui seria a letra B. Na número 2, um corpo de massa M é substituído a uma força resultante de módulo F, adquirindo aceleração A. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M sobre 2 para que ele adquira aceleração 4A deve ter módulo. Isso aqui, gente, tem gente aqui que vê isso aqui e já desespera, né? Meu Deus, não tem um número aqui pra gente se divertir. Nunca fui feliz nessa vida, né? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui, vamos em partes, né? Então o que acontece? F1, né? É a força 1, ela vai ser igual a M, ok? Vezes a aceleração, vezes A. E a minha força 2, que é o que está perguntando, tem que ser. Ela tem que me dar M sobre 2 vezes. Peraí. 4A. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é a seguinte, né? Essa força aqui, isso aqui é tudo diretamente correspondente, não é? Aqui, ó, você está dividindo por 2 e multiplicando por 4, logo eu posso simplificar isso aqui. Eu posso falar. Ai, para de fazer isso, trem. Então, posso falar que a força 2 ela vai ser igual a M vezes 2A, ok? Eu multiplico por 4 dividido por 2 aqui, vai ser M vezes 2. Vamos colocar aqui um vezes A, tá certo? Só que eu sei que M vezes A, por que é certo maiúsculo? Por que eu coloquei ele maiúsculo? Vezes A. Eu sei que M vezes A, né, é igual a força 1. Então, posso reescrever isso aqui falando que força 2 ela vai ser igual a 2 vezes M vezes A. M vezes A não é força 1? Então, eu posso falar também que a força 2 vai ser igual a 2 força 1, 2 vezes a força 1. Então, a resposta certa é 2F. Ok? Vou ter que colocar o dobro da força
para acelerar uma massa que é a metade da outra com o dobro do quádruplo da aceleração. Tá bom? Então, dá para fazer normalmente até sem os números. Tudo bem? É só não desesperar e ir com calma que vai. Vamos lá, mais um. Nosso último aqui, né? 2 blocos A e B, de massas 2 e 6 quilos, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força F, então, imagine que os dois estão ligados, eu peguei uma corda aqui e estou puxando para a direita. Mostrado na figura, o conjunto adquire aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, quais valores do módulo da resultante das forças que atuam em A e do módulo da resultante das forças que atuam em B? Por algum motivo, peraí, me para. Ah, tá. Então, esse finalzinho aqui tá com um tamanho de letra levemente diferente, estranho, né? Então, o que que acontece? Esses dois corpos, gente, eles meio que estão sendo puxados juntos, ok? Então, esse conjunto inteiro, ele adquire a velocidade, a aceleração, né, de 2 metros por segundo. Então, vou pegar isso aqui para cima. Deixa eu fazer isso aqui um pouco menor. Não vai fazer diferença se eu não salvar as alterações, né? Então, só para ter espaço aqui para me fazer alguma coisa, que isso aqui era uma aula também que eu dava em campo, né? Então, que eu dava pessoalmente, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe, né? Vamos aplicar a lei geral. F igual a ma, né? A força aqui dos dois juntos eu não sei. O que que eu sei? Eu sei que a massa aqui, considerando os dois juntos, porque eles estão ligados, a hora que eu puxar, ela vai ser de 8 quilogramas vezes a aceleração que eles obtiveram, que é 2, certo? Então, essa força geral aqui, ela vai ser igual a 8 vezes 2, que é 16 newtons, a unidade de força padrão. Tudo bem? Só que eu tenho que ter uma noção que eu tenho uma força aqui, se fosse separado, eu tenho uma força atuando em A e uma força atuando em B. Então, a minha força atuando em A, ela seria igual à massa de A, que é 2, vezes a aceleração de A, que é 2 também. Então, isso me daria 4 newtons de força, e a força de B seria igual a massa de B, né, que é 6, vezes a velocidade de B, que também é 2. Então, isso aí me daria uma massa, né, de 12 newtons. Então, ela fala assim, mas tá, mas não era 16 e tal? Gente, essas duas forças não estão indo para o mesmo lado? Eu não disse que quando tem duas forças atuando sobre um objeto, eu posso colocar elas como resultante? Então, essa força resultante nada mais seria do que a força normal aqui, 16. Tanto é que 4 mais 12 é exatamente 16. Então, com isso aqui, a gente chega na nossa força resultante. Tá bom? É basicamente isso, né? Eu acho que entrar em mais dados aqui, eu acho que não vai ser produtivo para vocês, principalmente porque essa é a nossa última aula, não vai dar tempo de fazer mais exercício, vai confundir vocês mais para a prova, tá? Então, o que eu recomendo, gente? Peguem, eu fiz esse exercício aqui em aula, tá? Ai, nossa, que saco.
Eu salvei as alterações. Ah, não queria ter feito isso. Tá bom. Então, tentem fazer isso em casa, tá? Refazer o que eu fiz aqui, para vocês adquirirem um conhecimento aí. Na parte de exatas, tem que ser refeito. Não tem como chorar. Ah, mas eu tô com preguiça. Não, lamento, tá? Você tem que tentar, porque se você não tentar, você não vai aprender, tá bom? Então, boa sorte a todos aí. E se vocês tiverem mais alguma matéria à frente, né? Nós ainda nos vemos por aí, tá bom? No mais é isso. Eu acho que não vai adiantar eu abrir para perguntas, né? Então, até módulo que vem, se tudo der certo, né? Boa noite, bom final de semana e boa sorte, tá bom? Tchau, Lívia. Bom final de semana para você também.